Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos rapidamente falar, os próximos vídeos, sobre o Pentateuco. Hoje nós vamos fazer apenas uma síntese, ou seja, um introito sobre os Pentateucos. Os livros de Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômios. Esses 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, daí o nome Pentateucos, 5 livros, ou 5 primeiros livros. Eles são livros considerados livros históricos. Por que são considerados livros históricos? Porque foram aqueles livros passados de pais para filhos, que chamamos de tradição oral. Eles não tinham essa preocupação de escrever as leis. E essas leis, ao longo do tempo, elas foram remodificadas, foram elaboradas, outras foram interpretadas por outras épocas de formas diferentes, mas sempre passando de pais para filhos, do mais velho para os mais novos, a história do povo. Desde Abraão, desde o Gênesis capítulo 12 em diante. Esses livros são considerados livros históricos. Gênesis de 1 a 11, nós já falamos sobre ele. Então, nós temos aí toda uma longa trajetória de séculos que fala esses livros. E esses livros, 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, eles são prolixos. Não são muito fáceis da gente ler, não. Tem hora que a gente está lendo os livros, de repente a gente se perde. Fala, peraí, esse aqui é isso ou não é? Esse tem muita... alguns livros tem muita coisa, por exemplo, dos juízes, por exemplo, tem muita coisa que fala sobre árvores genealógicas de famílias, muitos nomes, os livros dos juízes, muitos nomes, o livro dos números. Então, são aqueles livros que você vai lendo a página assim, quando está lendo em sequência, tendo uma visão histórica deles, cansativos. Não são livros simples, não, são cansativos até. Porque foram escritos por muita gente. Quando você está lendo o livro de um autor só, não demora muito, a gente pega o jeito que o autor trabalha. A gente começa a entender, porque o livro, o que é uma leitura do livro? Uma leitura do livro, caríssimos, caríssimas, quando você pega um livro para ler, é o autor do livro dialogando com você, e você com ele. Né? O livro não são coisas que a gente lê e tem que já aceitar o que está dentro do livro. Não, nós podemos questionar. E quando a gente questiona quem? Questiona o autor do livro. Então, desde do meu tempo, desde os anos 80, 70, eu sempre aprendi isso. Aliás, eu aprendi isso mesmo com uma professora que dava aula no primário. Ela dava uns livrinhos para a gente ler e ela dizia, o nome dessa professora, o sobrenome eu não me lembro mais, mas o nome dela é Nancy. Essa professora minha no primário, ela dizia que era o autor do livro que estava falando conosco e nós com ele. Era um bate-papo com o autor. E eu nunca mais esqueci disso e como isso tem me ajudado na vida, viu? Então, os livros históricos, o Pentateuco, é isso. Você está dialogando com o autor, de repente é outro. De repente o assunto muda. De repente ele começa a contar umas coisas que não é interessante. Para que eu tenho que ficar sabendo disso aqui? Por que eu tenho que saber que fulano gerou ciclano gerou... Sabe? Mas o centro de tudo isso, nos 5 livros, é a libertação do povo. Os 5 livros não vai trabalhar outra coisa. O Deus que liberta, o Deus que salva. Todas elas focam nisso.
na libertação do povo. E, inclusive, São Mateus vai dizer isso no seu evangelho, no capítulo 7 e no versículo 12. Tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Por isso consiste a lei, os 5 livros da Sagrada Escritura, e os profetas, menores e maiores, que nós já vimos. Entendeu? São Mateus relembra o coração do Pentateuco, que é a libertação do povo. Clique no sininho, dê um joinha, inscreva-se no canal. Sejamos humanos, vivamos em paz.